Oi, oi, mais uma aula. Vamos continuar a distribuição eletrônica. Os primeiros slides que eu coloquei para vocês tá mostrando detalhadamente a distribuição pelo teorema de Pauling. Agora vamos avançar um pouquinho. Então, os elétrons estão distribuídos em camadas, como a gente viu. Essas camadas possuem níveis conciliados e esses níveis ou períodos possuem elétrons de acordo com a quantidade de subníveis presentes. Tá? Então, a gente viu isso na aula anterior. A teoria do octeto, proposta por Lewis e Cossel, onde os elementos precisam estabilizar-se, ou seja, possuem 8 elétrons na última camada, onde eles podem ganhar ou perder para manter essa estabilidade. Lembrando que os gases nobres são estáveis, eles possuem 8 elétrons na última camada de todos, com exceção do hélio, que só tem 2 e está estabilizado. Ok? Só tá reafirmando o que foi dito no primeiro slide. Então vamos lá. Vamos distribuir por camadas. Então, a primeira vez que a gente fez a distribuição, nos slides anteriores, foram feitos por ordem energética. Aqui é pela ordem geométrica, ou seja, por camadas. Então, o sódio, quando a gente vai distribuir, ele fica 1s2. Agora eu vou explicar para vocês. Vou colocar aqui 1s2, 2s2, 2p6. É ruim para escrever, viu, pessoal? Porque... Então, aqui eu tenho 10 elétrons. O próximo é quem? 3s. Beleza. Então, se eu botar um 2 aqui, ele vai para 12. Eu só preciso de quanto? De 1. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O que é que eu quero de vocês? A camada K tem 2 elétrons. A camada L tem 8 elétrons, como vocês estão vendo. E a camada M tem 1 elétron. É assim que é organizado por camadas. Certo? Então, a gente tem 17, aí você vê que como tem um 3s2, ele vai para 3s2, fica com 10, aí eu preciso de mais 6, não é isso? Para fechar o 17. Ou melhor, mais 4 para fechar o 17. Então, ele vai ficar com 3s2 e 3p4. Então, vai ficar com a camada M com 7 elétrons. E assim, consequentemente. Olha, vai ter uma alteração, a gente vai diminuir. Por que isso aí? Porque quando ocorre ganhos ou perda de elétrons, às vezes não concilia a última camada com a última valência. E aí você às vezes tem que voltar. E aí fica quebrado a distribuição, como eu havia colocado para vocês nos primeiros slides das primeiras aulas. Então as camadas elas estão organizadas, tá? Apresentando subníveis, cada um com a quantidade de elétrons em específico. Então, cada subnível desse tem uma quantidade máxima de elétrons. Então, tá aí. Vamos para a distribuiçãozinha. Distribui os elétrons dos átomos abaixo em ordem de subníveis. Então, tá aí. A distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, de acordo com o diagrama. Então, os mesmos elementos. Então, o que você tem aqui, ó? Eu vou... Opa! Voltando. Volta. Isso, voltando aqui. Só para me... De novo, pelas camadas, né? Então, a camada K, 2, camada L, camada M. Tá. Aqui também dá para conciliar 2, ó, camada K, L e M. Nesse aqui, você já percebe que eu tenho um 4 aqui. Então, eu tenho que organizar isso por ordem geométrica. Então, vou tentar colocar aqui embaixo. Na camada K, ó, eu tenho 2 elétrons. Na L, eu tenho quantos elétrons? 8. Na M, eu tenho quantos? Eu tenho 2 com 6, 8, ó, 14 elétrons, não é isso? E na camada N, eu tenho quantos elétrons? 2, que é o 4s2. Certo? Então, você vai fazer isso também com os outros. Então, olha só, a distribuição eletrônica relacionada à tabela. Todos os elementos que terminam com S1 estão na primeira coluna, S2 na segunda coluna. Aí vem D1, D2, D3. Vocês percebem que na
na família B, que vocês vão ver tabela periódica, ele está correlacionado a quê? Ele está relacionado a 10 colunas da B. Vou precisar da canetinha aqui. Isso. Aqui é a aqui é a B, aqui é A e aqui é B. Então, toda vez que o elemento terminar em S1, ele é da família 1A. Tá? Aqui em cima, 1A. Do grupo 1. E ele está em qual coluna? Ele está na coluna 1. Se ele está na coluna 1, ele é do grupo 1, ele é da família 1A. Se ele for para a coluna 2, quando ele terminar em S2, ele está na coluna 2. Então, grupo 2, família 2A. E existem nomes específicos. A1A, alcalinos terrosos. Não, alcalinos. E a 2A, alcalinos terrosos. Cuidado. Então, alcalinos primeiro, depois alcalinos terrosos. Toda vez que o elemento terminar com a distribuição com P1, ele é da família 3A. P2, 4A. P3, 5A. P6, P5. Então, cada um desses P vai determinar uma família. Então, P1, 3A, P2, 4A, P3, 5A, P4, 6A, desculpa, P5, 7A e P6, 8A. A D também, ó, D1, 3B, D2, 4B, começa realmente por 3B, viu? D3, 5B e assim consequentemente. E toda vez que terminar em F, ela sempre vai ser 3B. O que vocês têm em tabela periódica? Vocês veem que aqui é latanídeo e aqui são os actinídeos. Ó, latanídeo, actinídeo. Eles estão aonde? Esses 16, ou melhor, esses 15, 15. Aqui, ó. Nesse espacinho amarelo. Por isso que tá de forma amarela. Certo? Então, fez a distribuição. Terminou com... Deixa eu voltar bem aqui para vocês. Pronto. Canetinha. Terminou em S1, A. Terminou em 1, 1A. Toda vez que terminar em S ou P, é da família A. Quando for S, o próprio valor determina. S1, 1A. S2, 2A. Quando terminar em P, vocês vão somar com a camada anterior, que é do mesmo nível. 5 com 2 dá 7A. Então, aqui seria 7A. Toda vez que terminar em D, até D6, vocês podem somar com mais 2, a camada anterior. Aqui seria o quê? 8B. No entanto, o D9 e o D10 são 8B, o D1 e o D2, tá? Ou, desculpa, o D8, o D9 é 8B. Aí o D9 é 1B e o D10 é 2B, ok? Esse detalhezinho, as particularidades em relação ao B. E F, toda vez que terminar em F, é 3B. Outro detalhe, eu vou apagar tudo aqui. Então, vamos pegar uma coisa importante que vocês vão precisar para a avaliação de vocês. Então, aqui, 1A. Beleza? Mas eu preciso saber uma coisa, o nível e o período. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar para o número maior que está do lado da letra. Quem é? Tá aqui, ó, esse 3. Então, ele é do terceiro período, ou seja, terceiro nível. Para o cloro, a gente já sabe que é o quê? 7A. Qual é o nível? De novo, ó, terceiro, ele é o maior. 1, 2, 3 é o maior. Nesse do ferro aqui, você percebe que aqui é B. Então, a da família, 8B. Né? Terminou em D6, é 8B. E aí, qual o número maior do nível? Ó? É quem? O 4. Então, ele é do quarto nível, o quarto período. Vamos para o chumbo. No chumbo, nós temos o quê? Ó? Uma distribuição bem grande, né? Então, nessa distribuição, ele terminou em 6P2. CP é da família A. Toda vez que terminar em P, eu procuro o nível seguinte, ó, o E6. Então, 2 com 2 dá 4A. E qual o número maior em relação ao nível? É o 5. Então, ele é do quinto período, ou quinto nível. Então, vamos para frente. Então, tá aí nossa tabela periódica.
tá? Que apresenta, vamos lá, as colunas são as famílias e grupos, certo? E as linhas são os períodos. E aí o que acontece? Numa questão, você pode ter essa perguntinha. O elemento boro, ele é de que família? Ó, 3A. Qual o grupo dele? Ó, o 13zinho aqui, ó. 13, grupo 13. Ele está em qual linha? Olhem a linha que ele está, ó. Na segunda linha. Se ele está na segunda linha, ele é do segundo nível. O que ele é? Um ametal. Pronto. Isso tudo aqui é metais. Aí vem os ametais, que é esse rosinho. O azul, os gases nobres, e o verdinho é o hidrogênio. É outra classificação. Tá? Então, ela pode também estar classificada em relação ao subnível. As duas primeiras colunas é S, aqui é P, D e F. Que é isso? São justamente as últimas valências que determinam se é da família. Terminou em S1, coluna A. S2, 2A, que é aquela primeira tabela que a gente viu. Ok? Então, cuidado. Eu escolhi bem aqui o bário, ó. O bário é de que família? 2A, metal alcalino terroso. Está em qual linha? Na sexta, então ele é sexto nível, sexto período. Qual é o grupo? Grupo 2. Ele é o quê? Um metal. Onde é que ele está presente? Você vai procurar de exemplos do bário. Então é bom vocês procurarem exemplos de elementos comuns, que é muito utilizado. Ok? Um outro detalhe é quanto, deixa eu ver, subnível, metais, exemplos, grupos, famílias. Acho que em torno é isso mesmo, em relação à tabela periódica. Mais um detalhe. É isso. Está aqui o elemento. O número que fica aqui em cima, disposto, é o número atômico. E aqui embaixo, com vírgula, é o número de massa. Com o que a gente faz a distribuição? Com o número atômico, que é o Z, o número de prótons. Mais algum detalhe? Acho que não, né? Vamos fazer um comparativo das distribuições, né? Tá aí. Eu tenho a distribuição por camadas e a distribuição normal, eletrônica. Ó, vocês percebem o quê? Que é aquele primeiros exemplos que eu coloquei para vocês. Está organizado por camadas. Vamos precisar da canetinha. Ó, a camada K, 2 elétrons. A camada L tem 8. A camada M é o 3, esse outro 3 e esse outro 3. É por isso que vai dar o quê? 14. E a N, próximo exemplo, olha o chumbo aí. Possui uma camada maior. Então, você vai perceber que aqui é o K, o L, aí os 3, ó, a M. A N é quem? Onde tem o nível 4, ó, aqui, aqui e aqui. Você soma todos. A camada O é onde tem 5, ó. Esse. Opa, esse aí não. Desculpa. E o outro 5 aqui, ó. Soma todos, é a camada O. E o P seria os que tem o nível 6. Ou seja, aqui e aqui. Por isso que só tem 4. Tá? Cuidado com isso. Então, ó, uma ordem energética e a ordem geométrica. Sendo que a energética é essa que está toda arriscada e a geométrica é a por camadas. Distribuição eletrônica de íons. O que é isso? Toda vez, um elemento pode apresentar ganhos ou perdas. O perda significa o positivo e o ganho negativo. Então, como vocês estão vendo no primeiro exemplo, o sódio está em camadas. Quando você apresenta o sódio mais um, é porque ele está perdendo um elétron. De onde é que ele perde esse elétron? Da última camada. Você não pode pular uma camada, pegar uma camada interna e tirar um elétron. Não pode. Tá? Então, olha só. Tá aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se eu estou dizendo que ele é mais um, ele vai perder um elétron. Da onde é que eu tiro? Da última camada. Nessa aí, coincidiu a última camada com a última valência. Mas nem toda vez isso vai acontecer. Ok? Então, vamos ver se isso acontece por cloro. Olha só, no cloro, isso não vai acontecer. Você não pode acrescentar os elétrons no P. Ou melhor, você pode acrescentar no P. Mas se você fosse tirar do cloro, você não poderia tirar o cloro. Então, olha só.
Então, existe um ganho, né? Olha aí. Olha o detalhe. O ferro 26, né? Que representa o número atômico 26 com uma perda de 2 elétrons. Então, onde é que você ia tirar esses 2 elétrons? Aí você ia direto aqui, pegar a canetinha, você ia direto aqui. Então, aqui tudo bem. Aqui deu também certo, mas aqui não. Então, para a perda, ele tem que pegar a última camada. Quem é o último? A última valência da camada é essa. É por isso que ele some aqui, ó. Porque ele está perdendo na última camada. Você não pode tirar no D. Se você tirar no D, os elétrons vai estar errado. Ok? Então, a próxima. Beijo.